far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se determina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. Artigo 261. Para a inscrição do bem de família, o instituidor apresentará ao oficial do registro a escritura pública de instituição para que mande publicá-la na imprensa local e a falta na da capital do estado ou no do território. Artigo 262. Se não ocorrer razão para a dúvida, o oficial fará a publicação em forma de edital, do qual constará, inciso 1, o resumo da escritura, nome, naturalidade e profissão do instituidor, data do instrumento e nome do tabelião que o fez, situação e característicos do prédio. Inciso 2. O aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 30 dias contados da data da publicação, reclamar contra a instituição, por escrito e perante o oficial. Artigo 263. Fim do prazo do número 2 do artigo anterior, sem que tenha havido reclamação, o oficial transcreverá a escritura integralmente no livro número 3 e fará a inscrição na competente matrícula, arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita e restituindo o instrumento ao apresentante com a nota da inscrição. Artigo 264. Se for apresentada a reclamação, dela fornecerá o oficial ao instituidor cópia autêntica e lhe restituirá a escritura, com a declaração de haver sido suspenso o registro, cancelando a prenotação. Parágrafo 1º. O instituidor poderá requerer ao juiz que ordene o registro sem embargo da reclamação. Parágrafo 2º. Se o juiz determinar que proceda ao registro, ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer a execução sobre o prédio instituído, na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude do ato da instituição. Parágrafo 3º. O despacho do juiz será irrecorrível e, se deferir o pedido, será transcrito integralmente juntamente com o instrumento. Artigo 265. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade de Decreto-Lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941, artigo 8º, parágrafo 5º, a inscrição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão ou, se for o caso, com a matrícula. Capítulo 10 da remissão do imóvel hipotecado. Artigo 266. Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá, no prazo legal, a citação dos credores hipotecários, propondo para a remissão no mínimo preço por que adquiriu o imóvel. Artigo 267. Se o credor citado não se opuser à remissão ou não comparecer, lavrar-se-á termo de pagamento e quitação e o juiz ordenará, por sentença, o cancelamento da hipoteca. Parágrafo único. No caso de revelia, consignar-se-á o preço à custa do credor. Artigo 268. Se o credor citado comparecer e impugnar o preço oferecido, o juiz mandará promover a licitação entre os credores hipotecários, os fiadores e o próprio adquirente, autorizando a venda judicial a quem oferecer maior preço. Parágrafo 1º. Na licitação será preferido, em igualdade de condições, o lanço do adquirente. Parágrafo 2º. Na falta do arrematante, o valor será proposto pelo adquirente. Artigo 269. Arrematado o imóvel e depositado dentro de 48 horas, o respectivo preço o juiz mandará cancelar a hipoteca, subrogando-se no produto da venda os direitos do credor hipotecário. Artigo 270. Se o credor de segunda hipoteca, embora não vencida a dívida, requerer a remissão, juntará o título e certidão da inscrição da anterior e depositará a importância devida ao primeiro credor, pedindo a citação deste para levantar o depósito e a do devedor para, dentro do prazo de 5 dias, remir a hipoteca, sob pena de ficar o requerente subrogado nos direitos creditórios, sem prejuízo dos que lhe couberem em virtude da segunda hipoteca. Artigo 271. Se o devedor não comparecer ou não remir a hipoteca, os autos serão conclusos ao juiz para julgar, por sentença, a remissão pedida pelo segundo credor.
Artigo 272. Se o devedor comparecer e quiser efetuar a remissão, notificar-se-á o credor para receber o preço, ficando sem efeito o depósito realizado pelo autor. Artigo 273. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, a remissão que abrangerá a importância das custas e despesas realizadas não se efetuará antes da primeira praça, nem depois de assinado o auto de arrematação. Artigo 274. Na remissão de hipoteca legal, em que haja interesse de incapaz, intervirá o Ministério Público. Artigo 275. Das sentenças que julgarem o pedido de remissão, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Artigo 276. Não é necessária a remissão quando o credor assinar com o vendedor a escritura de venda do imóvel gravado. Capítulo 11 do Registro Torrens. Artigo 277. Requerida a inscrição do imóvel rural no Registro Torrens, o oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. Artigo 278. O requerimento será instruído com: inciso 1. Os documentos comprobatórios do domínio do requerente. Inciso 2. A prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade. Inciso 3. O memorial de que constem os encargos do imóvel, os nomes dos ocupantes confrontantes, quaisquer interessados e a indicação das respectivas residências. Inciso 4. A planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os limites 1/500 e 1/5.000. Parágrafo 1º. O levantamento da planta obedecerá às seguintes regras. A linha A. Empregar-se-ão goniômetros ou outros instrumentos de maior precisão. A linha B. A planta será orientada segundo o mediano do lugar, determinada declinação magnética. A linha C. Fixação dos pontos de referência necessários e verificações ulteriores de marcos especiais ligados a pontos certos e estáveis nas sedes das propriedades, de maneira que a planta possa incorporar-se à Carta Geral Cadastral. Parágrafo 2º. As plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das operações de campo autenticadas pelo agrimensor. Artigo 279. O imóvel, sujeito a hipoteca ou ônus real, não será admitido a registro sem consentimento expresso do credor, hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus. Artigo 280. Se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação, poderá conceder o prazo de 30 dias para que o interessado os regularize. Se o requerente não estiver de acordo com a exigência do oficial, este suscitará dúvida. Artigo 281. Se o oficial considerar em termos o pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despachado. Artigo 282. O juiz distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, se entender que os documentos justificam a propriedade do requerente, mandará expedir edital, que será fixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver marcando prazos não menor de 2 meses, nem maior de 4 meses, para que se ofereça oposição. Artigo 283. O juiz ordenará de ofício a requerimento da parte que, à custa do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele indicadas. Artigo 284. Em qualquer hipótese será ouvido o órgão do Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição ou de outra formalidade legal. Artigo 285. Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre o imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A contestação mencionará o nome e a residência do réu, fará a descrição exata do imóvel, indicará os direitos reclamados e os títulos em que se fundarem. Parágrafo 2º. Se não houver contestação e se o Ministério Público não impugnar o pedido, o juiz ordenará a quem se inscreva o imóvel, que ficará assim submetido aos efeitos do registro Torrens. Artigo 286. Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se mediante mandado a prenotação. Artigo 287. Da sentença que deferir ou não o pedido, cabe o recurso de apelação com ambos os efeitos. Artigo 288.
Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial inscreverá na matrícula o julgado que determinou a submissão do imóvel aos efeitos do registro torrens, arquivando em cartório a documentação autuada. Capítulo 12 do Registro da Regularização Fundiária Urbana. Artigo 288-A. O procedimento de registro de regularização fundiária urbana observará o disposto em legislação específica. Título 6 das disposições finais e transitórias. Artigo 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhe forem apresentados em razão do ofício. Artigo 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50%. Parágrafo 1º. O registro e a averbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados para efeito de cálculo de custas e emolumentos como um ato apenas, não podendo a sua cobrança exceder o limite correspondente a 40% do maior valor de referência. Parágrafo 2º. Nos demais programas de interesse social executados pelas companhias de habitação popular, COABs, ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão sujeitos às seguintes limitações. A linha A. Imóvel de até 60 metros quadrados, de área construída 10% de maior valor de referência. A linha B, de mais de 60 metros quadrados até 70 metros quadrados, de área construída 15% do maior valor de referência. A linha C, de mais de 70 metros quadrados até 80 metros quadrados, de área construída 20% de maior valor de referência. Parágrafo 3º. Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal. Parágrafo 4º. As custas e emolumentos devidos aos cartórios de notas e de registros de imóveis nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de programas de convênios com a União, Estados, Distrito Federal e municípios para a construção de habitações populares destinadas à família de baixa renda pelo sistema de mutirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para 20% da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado até 69 metros quadrados de área construída em terreno de até 250 metros quadrados. Parágrafo 5º. Os cartórios que não cumprirem o disposto no parágrafo 4º ficarão sujeitos a multa de até R$ 1.120 a ser aplicada pelo juiz com a atualização que se fizer necessária em caso de desvalorização da moeda. Artigo 290-A. Devem ser realizados, independentemente de recolhimento de custas e emolumentos. Inciso 1. O primeiro registro de direito real, constituído em favor do beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar. Inciso 2. A primeira averbação de construção residencial de até 70 metros quadrados de edificação em áreas urbanas, objeto de regularização fundiária de interesse social. Inciso 3. O registro de título de legitimação de posse concedido pelo poder público, de que trata o artigo 59 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e de sua conversão em propriedade. Inciso 4. O registro do título de transferência do direito real, de propriedade ou de outro direito ao beneficiário de projetos de assentamento rurais promovidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, com base nas leis número 4.504, de 30 de novembro de 1964 e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou em outra lei posterior com finalidade similar. Parágrafo 1º. O registro e a averbação de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo independem de comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.
Artigo 291. A emissão ou averbação da cédula hipotecária, consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que lhe garantam créditos não incluídos na consolidação. Artigo 292. É vedado aos tabeliães e aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares, autorizados por lei, que tenham por objeto imóvel hipotecado, a entidade do sistema financeiro, da habitação ou direitos a eles relativos, sem que constem dos mesmos expressamente a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor necessariamente feita pelo alienante com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Artigo 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 dias, a contar da data da comunicação do alienante, esta perderá a validade. Parágrafo único. A ciência da comunicação não importará consentimento tácito do credor hipotecário. Artigo 294. Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio público para a formação ou integralização do capital de sociedade por ações da administração indireta ou para a formação do patrimônio da empresa pública, o oficial do respectivo registro de imóveis fará um novo registro em nome da entidade a que os mesmos forem incorporados ou transferidos, valendo-se para tanto dos dados característicos e confrontações constantes do anterior. Parágrafo 1º. Servirá como título hábil para novo registro o instrumento pelo qual a incorporação ou transferência se verificou em cópia autêntica ou exemplar do órgão oficial no qual foi aquele publicado. Parágrafo 2º. Na hipótese de não coincidência das características do imóvel com as constantes do registro existente, deverá a entidade a qual foi o mesmo incorporado ou transferido promover a respectiva correção mediante termo aditivo ao instrumento de incorporação ou transferência e do qual deverão constar, entre outros elementos, seus limites ou confrontações, sua descrição e caracterização. Parágrafo 3º. Para fins do registro de que trata o presente artigo, considerar-se-á como valor de transferência dos bens o constante do instrumento a que alude o parágrafo 1º. Artigo 295. O encerramento dos livros em uso, antes da vigência da presente lei, não exclui a validade dos atos nele registrados, nem impede que neles se façam as averbações e anotações posteriores. Parágrafo único. Se a averbação ou anotação deve ser feita no livro número 2 do registro de imóvel pela presente lei e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Artigo 296. Aplicam-se aos registros referidos no artigo 1º e parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 desta lei, as disposições relativas ao processo de dúvida do registro de imóveis. Artigo 297. Os oficiais, na data de vigência desta lei, lavrarão termo de encerramento nos livros e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados. Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento integral das disposições desta lei, os livros antigos poderão ser aproveitados até o seu esgotamento, mediante autorização judicial e adaptação aos novos modelos, iniciando-se nova numeração. Artigo 298. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Artigo 299. Revogam-se a Lei nº 4.827, de 7 de março de 1924, e os decretos números 4.857, de 9 de novembro de 1939, 5.518, de 29 de fevereiro de 1940, 5.553, de 6 de maio de 1940 e as demais disposições em contrário.